Alô a todos do canal A UPA Enfermagem. Gestante, lactente e paciente menor de 18 anos podem tomar o ciprofloxacino? Se você está sendo tratado com ciprofloxacino, tem que aumentar a ingestão de água. Por quê? Paciente com história de convulsão e epilepsia pode tomar o ciprofloxacino? É isso mesmo. Nós vamos abordar aqui as principais contraindicações e reações adversas do ciprofloxacino. Se você... Inicialmente, nós vamos abordar as contraindicações e precauções do ciprofloxacino. A primeira contraindicação desse medicamento é quando o paciente tem hipersensibilidade às quinolonas. Por exemplo, se o paciente tem hipersensibilidade ao norfloxacina, não pode tomar o ciprofloxacina porque o norfloxacina é também uma quinolona. Além disso, esse medicamento está contraindicado durante a gestação, lactação e também em pacientes menores de 18 anos. Mas você pode estar se perguntando por que a gestante e a mulher que está no período de lactação não pode tomar o ciprofloxacino. Esse medicamento ele atravessa a membrana placentária e são também excretados no leite materno, por isso que a gestante e nem a mulher que está no período de lactação não podem tomar este medicamento. No caso da contraindicação para pacientes menores de 18 anos, é porque existem estudos em animais que a quinolona causou assim a atrofia naqueles que ainda não tinham atingido a idade adulta. Então a quinolona, que é o ciprofloxacino que nós estamos falando, está contraindicado para pacientes menores de 18 anos. Outra contraindicação do ciprofloxacino está contraindicado para pacientes que têm alteração ou distúrbio no sistema nervoso central, ou seja, um paciente que tem aterosclerose cerebral, que são placas gordurosas que se apresentam na artéria cerebral, que vão causar assim a aterosclerose cerebral, tem o maior risco de apresentar convulsões. Além disso, se caso esse paciente sofra de epilepsia, tenha tendência a convulsões ou tenha apresentado convulsões no passado, ou redução do fluxo sanguíneo cerebral, ou traumatismo craniano, ou antecedente de derrame, o cloridrato de ciprofloxacino deve ser administrado somente se os benefícios do tratamento forem superiores aos possíveis riscos. Outra contraindicação desse medicamento é no caso quando o paciente está sendo tratado com ciprofloxacino e há a necessidade de usar a teofilina. Nesse caso, use com extrema cautela em associação com a teofilina. Há relatos de reações bastante graves, algumas vezes até mesmo fatal, em pacientes que estão sob o uso da teofilina e ciprofloxacina por via intravenosa. Recomenda-se, nesse caso, monitorar os níveis sanguíneos desse medicamento e também ajustar a dose. Muita atenção, então, para essa interação com teofilina e ciprofloxacino. As reações adversas do ciprofloxacino são as reações que o paciente vai apresentar em relação ao medicamento que ele está tomando. E a nível dermatológico, esse paciente pode vir a apresentar fotossensibilidade, que me chama bastante atenção. Se o paciente não se proteger do sol ou não usar roupas adequadas, ele pode vir a apresentar fotossensibilidade quando ele está usando o ciprofloxacino. Outra reação adversa desse medicamento é a nível gastrointestinal, que o paciente ele pode vir a apresentar náusea, diarreia, vômito, dor e desconforto abdominal. Uma vez que esse paciente comece a apresentar esses sinais e sintomas, ele tem que comunicar ao médico ou ao enfermeiro ou ao profissional de saúde. E a nível gastrointestinal também, esse paciente pode vir a apresentar candidíase oral. Então, muita atenção com as reações adversas a nível gastrointestinal. A nível geniturinário, esse paciente pode vir a apresentar cristais na urina, pessoal. Então, você vai orientar, o profissional de saúde vai orientar o paciente ou ao paciente que está escutando e vendo esse vídeo, ele tem que tomar uma média de 2,5 litros de água, porque no momento que ele está sendo tratado com ciprofloxacino, vai haver cristais na urina. Então, para que ele possa aumentar o fluxo urinário, ele vai ter que tomar bastante líquido, bastante água. Ou seja, uma média de 2,5 litros de água. A nível hematológico, esse paciente pode vir a apresentar eosinofilia. A eosinofilia é frequente na prática clínica, principalmente quando os valores estão entre 500 a 1.000 eosinófilos. É indicativo principalmente da presença de doenças parasitárias, alérgicas e reações medicamentosas.
Nesse caso aqui, nesse exemplo que nós estamos dando aqui para vocês, no caso são reações medicamentosas porque o paciente está tomando o ciprofloxacino. Outras reações adversas que o paciente pode vir a apresentar é a nível do sistema nervoso central. Lembra que lá atrás eu falei para vocês que pacientes que têm distúrbio do sistema nervoso central e história de epilepsia e convulsão têm maior risco de convulsionar. E aqui eu estou falando para vocês também que uma das reações adversas a nível do sistema nervoso central são as convulsões. Outra reação adversa que o paciente pode vir a apresentar é cefaleia, que é dor de cabeça. Esse paciente pode vir a apresentar também tremor, confusão mental, que são alterações cognitivas. Ele pode ter também alucinação, que é ver coisas que não são reais. Outras reações adversas a nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir a apresentar parestesia, que são formigamentos, agulhadas ou dormências que esse paciente pode vir a apresentar. A nível local, esse paciente pode vir a apresentar tromboflebite, que é uma inflamação na veia superficial quando o paciente está com acesso venoso periférico. A nível local também, esse paciente pode ter eritema, que é uma vermelhidão na pele que pode vir a acontecer, são reações alérgicas ao medicamento. Além disso, o paciente pode ter também, a nível local, uma queimação que acontece devido a um aumento da produção do ácido gástrico e pelo retorno dele ao tubo esofágico. Além disso, o paciente pode vir a apresentar também prurido, que é popularmente conhecido como coceira ou comichão. O prurido pode ter diversas causas, como no caso pele ressecada, picada de inseto, dermatose ou até mesmo ser um sintoma de algum tipo de doença, como no caso da cirrose. Essas são as principais reações adversas do ciprofloxacino. Observe muito bem que nós respondemos as 3 perguntas que nós fizemos anteriormente. Se gestantes e mulheres que estão no período de lactação e pacientes menores de 18 anos podem tomar o ciprofloxacino, eu respondo agora aqui para vocês que não podem tomar. A segunda pergunta que foi realizada para vocês foi: se você está sendo tratado com ciprofloxacino, tem que aumentar a ingestão de água? Por quê? Respondo agora aqui para vocês que tem que aumentar a ingestão de água, porque no momento que você está sendo tratado com ciprofloxacino, vai aumentar a produção de cristais através do rins. Então tem que aumentar assim a ingestão de líquido. Nesse caso, eu citei para vocês uma média de 2,5 litros em 24 horas. A terceira pergunta que foi realizada: se paciente com história de convulsões e epilepsia pode tomar o ciprofloxacino? Eu expliquei aqui para vocês que esse tipo de paciente tem um risco de apresentar convulsões no momento que administrar esse medicamento. Então, nesse caso aqui, tem que ter muita cautela e, se for possível, não administrar esse medicamento nesse tipo de paciente que tem histórico de epilepsia e convulsões. E se você está chegando agora aqui no nosso canal e você gostou desse conteúdo e não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta apertar aqui no botãozinho que embaixo está escrito inscreva-se, dê um like e compartilhe assim nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus!